for ver esse vídeo em algum momento. Sou Leonardo Paiva. Eu decidi que eu vou tentar gravar alguns vídeos, alguns trechos, alguns pedaços do que eu for sentindo e o que for acontecendo durante o processo. Ontem à meia-noite eu entrei no processo de 21 dias de Viver de Luz, da canalizadora chamada de Yasmin, ou Yasmin, chamou ela dessa forma. E eu vou passar os próximos 7 dias sem me alimentar de nenhum tipo de alimento, nem água, né? Então agora são por volta das 17h40, quase 18 horas da tarde. Então eu estou em 18 horas em jejum, né? Hoje eu dormi bastante, acordei por volta de umas 8 horas. Eu fui deitar meia-noite, fiz uma oração do Arcanjo Miguel, depois eu fiz uma meditação de uns 40 minutos, meditei. Eu tive muitos sonhos mesmos, e eu lembrei de quase todos, né? De quase todos os sonhos. Sonhos, alguns bem significativos, outros ainda estou em processamento de poder interpretar. Eu anotei e às vezes isso pode demorar algum tempo para vir, mas acaba que ou esqueço, ou enfim. Mas de alguma forma o meu subconsciente jogou aquelas informações para mim compreender alguns processos relacionados ao que eu estava precisando nesse momento de limpeza, eu penso dessa forma, né? Então hoje de manhã eu tive uma conversa com a minha facilitadora, com a Suzana, e eu contei sobre os sonhos e ela me falou que isso podia ser um reflexo de algumas limpezas em relação a relacionamentos e algumas situações nesse sentido. E foi bastante produtiva essa conversa que ela teve comigo, né? Ela é uma terapeuta fantástica. Ela é formada em constelação familiar, em corpo explica, em outros tipos de terapias, né? Então ela consegue acessar bastante essa questão do subconsciente, do consciente, do que a mente está trabalhando, buscando, querendo, né? Essa coisa que o subconsciente não consegue compreender, estudar, entender, interpretar. Depois eu comecei a ler o livro do Poder do Agora, que é um livro fantástico por esse processo, eu super indico. Ele fala realmente como funciona essa parte da mente que sabota, né? De como ver através a sua consciência, ver a sua mente funcionando, o seu ego funcionando, como ele tem um controle, vamos dizer assim, das suas reações, das suas emoções, dos seus sentimentos, das coisas que acontecem durante o seu dia a dia, né? Então é um livro muito bom, né? E ele explica assim de uma forma bem simples, bem bacana, de como você tentar olhar por trás do pensamento o seu outro eu, né? E durante esse processo isso acontece muito, né? Muito. Você vai ter percepção nítida e clara do que é essa sua mente, o eu, né? Que quer fazer o processo, que sempre quis, que deseja fazer o processo, que deseja terminar o processo, e tem uma outra parte da sua mente que vai ficar sabotando isso, vai ficar falando: nossa, mas você tá com sede, nossa, mas tá difícil, você tá com fome, pra que você quer fazer isso? Isso é loucura, olha só, tá todo mundo falando que você não consegue entender a necessidade de por que fazer um processo tão delicado, tão profundo como esse. Enfim, ele pode ir de várias formas, né? Vai lá tomar um banho e toma uma água, entendeu? Vai lá na torneira e toma uma... Ele vai ficar aí te incomodando. E se você dá uma brechinha pra ele, você vai, entende? Então é por isso que eu acredito que seja muito necessário, pelo menos no meu caso, que tenha uma pessoa observando o processo, né? Que tenha um facilitador observando o processo, porque é uma forma também de você usar o seu ego, né, a seu favor. E como? Tem uma pessoa te olhando, tem uma pessoa te observando, tem uma pessoa que está confiando no seu processo, tem uma pessoa que você precisa mostrar que você está conseguindo conseguindo fazer o processo. Então quando você faz o processo sozinho, o seu ego fica mais fácil de sabotar, nesse sentido de que não tem ninguém olhando aqui, né, eu vou ali e tal.
E só que existe o porém, né? O que acontece? Esse processo não é para ninguém. Esse processo não é para provar nada para alguém, não é para ensinar nada para alguém. Esse processo é para você se sentir bem consigo mesmo, para você acessar uma parte de você, né? Mais profunda, mais bonita, mais bela, para você ter clareza mental, felicidade, um amor de verdade, entendeu? Você realmente jogar no lixo aquilo que não presta mais, aquilo que não serve mais, aquilo que não funciona mais, né? As suas crenças limitadoras, você ter o controle dessa sua mente, né? Essa sua mente superior, manter o controle dessa sua mente inferior, que seria o ego, né? E obviamente que tem todos os processos bioquímicos, os processos de desintoxicação, processo de renovação celular, né? Enfim, que a gente pode estar conversando mais pra frente depois se eu conseguir. Hoje, quando eu tô muito bem ainda, eu tô acostumado a fazer jejuns, eu não tô sentindo nenhum pingo de fome e uma pequena gastura na garganta, que ainda não é sede, né? Ainda não estou sentindo sede, vontade de tomar água, mas ela já começa a ficar como se fosse uma espécie de que precisasse d'água para dar uma hidratada, como se fosse o óleo do motor do carro, né? Para ele funcionar assim mais fluido, né? Mais facilmente, mais tranquilo. Então tem um pequeno incômodo na garganta ainda. O ideal é que não estivesse falando. O ideal é que eu fale o menos possível. Então, quando estiver incomodando muito, talvez no terceiro, quarto, quinto dia, não sei. Não sei se eu vou conseguir gravar vídeos mais detalhados, mais longos, né? Falando sobre o processo, mas eu, pelo menos, filmar ali algum momento do que eu esteja fazendo, vou tentar. Na intenção de que realmente, futuramente, eu possa usar esse conteúdo para outras pessoas estarem observando e vendo, né? Na prática, como poderia ser o processo de uma pessoa. Claro que o processo é meu, da minha forma de pensar, da minha forma individualizada de acreditar, de como é o processo. E isso é diferente para cada processo, para cada pessoa, né? Enfim, eu vou gravar vou interromper e vou fazer um outro vídeo falando de como tudo isso começou, sabe? De como isso tudo veio até mim e vai ser muito interessante também, porque cada um também tem uma forma de conhecer o processo, né? E entender o processo e quis fazer o processo, né? Explicando um pouquinho sobre o meu processo, como ele veio, né? Como ele surgiu, a vontade de estar fazendo esse processo. Eu sempre fui um buscador, né? Eu sempre fui muito buscado a essas questões espirituais, religiosas, astronomia, astrologia. Quando eu tinha mais ou menos 10, 11 anos, eu tive uma experiência muito forte que foi um avistamento de um OVNI, de um objeto não identificado, né? E foi acordado pelo meu padrasto na época que ele era budista, ele era filho de japoneses. E ele acordou eu, a minha mãe, alguns vizinhos, e todos nós vimos esse objeto mudando de cor e tendo movimentos laterais e subidas e sumia. E a gente ficava ali na expectativa de ele reaparecer novamente, e ele aparecia alguns minutos depois, ficava piscando novamente, vinha para frente e sumia para baixo, né, no horizonte. E aquilo foi bastante significativo, tanto para mim como para ele. E a gente teve, assim, ele, né, principalmente, teve um processo, assim, um pouco de... Não surto é uma palavra forte, mas ele ficou tão fascinado com aquilo, tão envolvido com aquilo, que aquilo mudou muita coisa nele. E, obviamente, que eu, como estava presente, também acabou me influenciando. Então ele comprou bastante revistas de ufologia, a gente assistia Arquivo X juntos, a gente chegou a acampar em alguns lugares juntos para poder fazer avistamentos, né, para poder olhar. A gente foi num local aqui em Brasília que era numa chácara que tinham pedras, que eram todas cortadas do mesmo tamanho, em quadrados perfeitos, centenas de pedras. E a gente pegou uma quantidade dessas pedras para levar para casa e tudo. Então depois disso eu lembro que eu li um livro chamado Eram os Deuses Astronautas, que é um livro fantástico que faz uma análise histórica, antropológica de vários fenômenos, de várias culturas que tiveram contatos com seres inteligentes ou seres de outros planetas, né? E isso teve uma grande influência nas nossas bases religiosas, né? Em todas as culturas, né? Nos egípcios, de matrizes africanas, nos gregos, enfim, nos hindus, né? Todos falam desses
contatos com seres mais inteligentes que passavam os conhecimentos pra gente. Essa é uma base do livro, né? Uma base do livro. E eu fiquei muito envolvido com aquilo e eu vi aquilo com muita verdade, sendo que eu tinha visto um objeto que eu nunca tinha visto, ninguém tinha falado sobre, ninguém comentava sobre, que era uma coisa que era escondido, vamos dizer assim, né? E desde então, eu sempre pesquisei sobre ufologia, sobre esoterismo, sobre astronomia, sobre astrologia, sobre os planetas, né? E depois disso eu fui buscando essa resposta através de Deus. Então eu fui católico durante muitos anos, trabalhei na igreja católica, fiz batismo, primeira comunhão, enfim. Depois eu lembro que eu também já tinha meio que caminhado nessa linha do budismo, né? Porque ele era budista, então ele meditava, ele fazia o Horingo. E a gente ia nessas reuniões lá dos budistas e a gente sempre falava, obviamente quando era muito criança não tinha muita consciência de como funcionava, de que era Buda, de que era doutrina, mas já tinha insights, né? Pequenos pensamentos, pequenas introduções a respeito. E depois disso eu lembro que eu fui pelo convite de um amigo meu, fui na igreja evangélica e depois fiquei vários anos evangélicos. Eu fui kardecista vários anos por causa da influência de uma outra amiga também, né? E depois eu fiz filosofia buscando justamente essas respostas na filosofia, né? Então, eu estudei muito, eu estudei janaísmo, hinduísmo, o ateísmo, né? Várias linhas espirituais de várias culturas e religiões do planeta. E eu nunca tinha, pra ser que eu sempre, como tem um vídeo que eu gravei lá num outro retiro que eu tinha feito, né? Quanto mais eu procurava esse Deus, essa conexão, mais ele se afastava, né? E eu comecei a entender que, na verdade, Deus não estava em lugar nenhum. Eu quis ter esse pensamento durante muitos anos, que ele tinha feito tudo isso, deixado isso tudo pra gente, e ele não estava mais cuidando disso, vamos dizer assim. Foi um momento muito ateísta que eu tive, porque como eu estudei várias religiões e eu via que todas elas tinham contrapontos, né? Tinham coisas em comum, mas tinham contrapontos, todas elas tinham coisas muito interessantes, mas também tinham outras coisas que também eu acreditava que não eram tão positivas, interessantes. Todas as religiões tinham pessoas boas e todas as religiões não tinham pessoas tão boas assim, no meu julgar do que era bom e do que não era bom, né? E foi quando, em 2014, um amigo meu me ligou, um amigo meu de muitas datas que eu tinha trabalhado com ele em uma outra empresa, muitos anos atrás. Ele me falou sobre a ayahuasca. E eu falei, poxa, que legal, tem ayahuasca aqui em Brasília. Eu achava que tinha que ir lá na Amazônia. Eu já tinha pesquisado, lido a respeito do Santo Daime, né, das linhas do chá, de como era produzido o chá, porque eu sempre pesquisei e li muito a respeito de todas essas questões, né? E foi difícil pra mim querer ir porque eu nunca utilizei nada, eu nunca fumei maconha, eu nunca nem bebi álcool. Eu tive dificuldade de saber que maconha fumava e cocaína cheirava, pra mim era o contrário, sabe? Eu sempre fui muito careta em relação a isso aí, nunca dei trabalho pra minha mãe em relação a essas coisas de bebida, drogas e etc. E obviamente que eu fiquei interessado não com medo de, não pensando que era uma droga, mas de alguma forma poderia alterar o meu estado de consciência, né? Então eu tinha algum receio em relação a esse tipo de coisa, embora assistia os vídeos, assistia alguns relatos e via que a coisa era muito mais interna, que não afetava de forma que pudesse interferir no meu pensamento ou nas minhas ações, ou algum tipo de transtorno, algum tipo de sensação que pudesse me tirar o controle que eu sempre quis ter, né? Que sempre fui uma pessoa que tive muito medo de perder o controle. Enfim, eu fui comungar essa ayahuasca foi no início de 2014, no mês de janeiro, por volta do dia 15 ao dia 20, se eu não me engano. E eu tive uma sensação indescritível, maravilhosa, única, inexplicável, de que foi uma sensação e comunhão plena com esse divino, né? De como se eu sentisse que eu era parte dele, fragmento dele, centelha dele, eu senti ele dentro de mim, eu senti um amor
uma paz indescritível. E eu também conseguia perceber esse mesmo Deus em todas as pequenas coisas. Já tinha lido a respeito disso, mas nunca tinha sentido isso, né, de fato. Vivenciado essa experiência assim, de um amor mais profundo e através do insight, daquelas mirações, né, me sentir parte universal de uma coisa maior. E aquilo foi um divisor de águas para mim. Foi eu queria sentir, eu tinha visto que ele estava aqui, mas como é que eu vou ouvir essa voz? Como é que eu vou sentir ele? Como é que eu vou conversar com ele? Como é que as coisas vão se realizar através de mim e dessa conexão com esse divino, com esse Deus, né? E eu fiquei indo tomar ayahuasca durante esse período de 1 ano ali. E foi um momento muito difícil para mim, que eu tinha acabado de sair de um relacionamento muito conturbado de muitos anos. Eu tinha conhecido uma outra pessoa que também que acabou que engravidou, né? Eu tenho uma filha chamada Sara com essa pessoa. E naquele momento foi um momento difícil, porque eu tive que lidar com a minha separação, com esse momento de outro relacionamento de uma outra pessoa, né, que estava grávida de uma filha minha. E ainda todos os processos emocionais que a ayahuasca sempre faz muito profundamente, de cura, de limpeza, de conexão. Então foi um ano ali de muita observação de mim mesmo, de muita limpeza emocional de muitas coisas, em relação à minha mãe, em relação ao meu pai, em relação aos meus relacionamentos anteriores e principalmente em relação a mim mesmo e às minhas sombras, né? O que eu era, o que eu tinha de ruim, o que eu tinha de bom, o que eu precisava melhorar, o que eu precisava resolver em mim. E então foi quando eu estava conversando com uma comadre minha, a gente estava fazendo uns pequenos trabalhos já, por mais que eu tinha pouco tempo de ayahuasca, a gente fazia uns pequenos trabalhos na casa dela, chamada Fogueira Sagrada. A gente convidava amigos próximos, a gente conseguia um chá aqui, um chá ali, e a gente fazia esses trabalhos lá, tocando violão, cantando os hinos, né? E aí surgiu uma questão da gente conseguir a ayahuasca. E como é que a gente ia conseguir a ayahuasca? Ela me falou do xamã Gideon dos Lakotas. E eu não sabia quem era, nunca tinha ouvido falar, e eu falei assim, uai, vou lá então ver de qual é, se eu consigo esse chá lá com ele. Aí eu entrei no site, né, Céu Nossa Senhora da Conceição, e eu fiquei deslumbrado com aquilo. Eu falei, meu Deus, esse cara tá fazendo uma coisa indescritível, inacreditável, né? Ele tinha mais de 350 céus filiados a ele, que ele fornecia ayahuasca, fornecia mudas de ayahuasca. E para as pessoas que iam fazer os retiros lá com o CNPJ e conseguiam ser aprovados nesse retiro, que era bem puxado, inclusive, a pessoa tinha que tomar chá durante vários dias, né, e se manter na firmeza ali da ayahuasca. E tinha vários processos ali de yokiome, pedrinhas, pranayana, afirmações e tudo. Só que calma, isso era antes, né? Aí você estaria apto a poder abrir a sua igreja e poder lhe fornecer a ayahuasca. Só que aí, né, fiquei deslumbrado e eu vi lá um curso de 21 dias de viver de luz, sequenciado com o simbiotismo, né? E eu falei, eu vou nesse curso aí, vou fazer o possível. Eu peguei férias, deu tudo certinho, dinheiro, né? E eu fui lá para fazer esse curso. Fui até antes, eu fui no Réveillon já, dia 29, e o curso começava dia 3 de janeiro. E eu fui de carro, cheguei lá, quando eu olhei ele, eu senti uma energia muito positiva nele, muito boa. Falei, realmente, esse cara é o cara. E ele era um cara que não tinha nada a ver com essa coisa de xamã, ele não tinha um penacho na cabeça, ele sequer usava um colar aqui na mão, não tinha nem um penduricalho, nem nada. Ele era um homem branco comum e simples, sabe? Com a botona assim, cheia de lama mesmo, mas com poder giratório incrível, incrível, incrível. E nos meus dias foi tranquilo, porque a gente ainda comia uma sopinha, tinha muita gente lá que foi só pro Réveillon, teve aquela mesa de frutas, né? A gente meditou só meia horinha, 1 horinha ali em cima do morro e tudo. Foi bem tranquilo esses primeiros dias lá antes do curso. Quando já entrou o curso, e ele já veio assim, totalmente diferente daquele momento ali que ele estava no Réveillon, sabe?
Ele falou que quem comungava ayahuasca estava na ilusão, que ele não fornecia mais ayahuasca para casa nenhuma. Ele tinha rompido aquele contato, né? Aquela ajuda que ele tinha com essas casas que eram filiadas a ele. Ele só tinha algumas 5 casas que ele ainda estava ajudando. Mas quem usava ayahuasca estava na ilusão, estava usando uma muleta espiritual, estava viciado, estava apegado à medicina, né? E eu levei um choque terrível, imagina, eu tinha pouco tempo de ayahuasca, o cara que tinha 15 anos trabalhando com aquela medicina, com ayahuasca, fornecendo ayahuasca para diversas casas, né? Diversos vídeos falando sobre o feitio da ayahuasca, como a ayahuasca funcionava a nível consciente, consciente. E eu assisti vários vídeos, tudo dele, copiei todos os textos do site dele para eu ler antes de eu ir pro retiro, né? Tava falando aquilo, né? Para mim foi um choque muito grande, eu queria voar nele, né? E eu fui lá na intenção de levar um CNPJ e ver de como é que era, que eu podia estar conseguindo também aquela ayahuasca para também estar fazendo lá no instituto na qual eu estava começando a fazer esses trabalhos lá com a minha comadre. Enfim, e aí eu lembro que ele começou a mexer com bastante crenças e foi muito difícil. Ele falou do Chico Xavier, ele falou do Dalai Lama, ele falou do Gandhi, enfim, ele falou de vários mestres espirituais, né, de Chico Xavier, acho que eu já falei, né, Chico Xavier e tudo, e foram mestres, né, e pessoas que eu já tinha lido muitos livros e pesquisado sobre muitas coisas, então foi muito difícil para mim lidar com aquelas questões que ele tinha falado, que aquelas pessoas tinham feito algumas coisas também que não teriam sido tão legais, né, e enfim, foi bem complicado assim na minha mente, complicado no meu ego lidar com aquelas informações todas. Então eu tive que pegar tudo que eu tinha recebido, lido, pesquisado, botar no liquidificador, bater, né? E saiu só o resto mesmo, só o pó. Né? Mas foi muito importante depois, bem depois. Eu fui pesquisar e ler e realmente eu vi que aquilo tinha algumas coisinhas ali realmente que não estavam bem explicadas. Só que eu também tive o entendimento de que se a gente ficar olhando sempre para as coisas ruins que cada um de nós fazemos, e ninguém nesse planeta é perfeito, nem mesmo ele, o Gedeon Lacoste foi perfeito, também tinha os egos dele, também tinha as imperfeições dele, se a gente ficar dando crédito a essas pequenas coisas de que cada um de nós e esses mestres também fizeram, a gente colocando crédito nas coisas ruins e desacreditando aquilo que foi bom, que foi positivo, que trouxe de benefício para a humanidade, né? Então é muito fácil você colocar, né, uma justificativa de algo ruim que a pessoa fez e tirar tudo aquilo de bom que ela tenha feito. Mas essa daí também foi até a parte tranquila, né? A parte mais difícil mesmo foi que eu fui pra lá meio achando que eu ia tomar chá e eu não tomei uma gota de ayahuasca lá. Pelo contrário, ele falou que quem tomava chá, como eu já falei, estava usando a muleta, e que o único caminho de você ter um acesso verdadeiro a esse eu interno divino era através da meditação. Então nós acordávamos 6 horas da manhã, a gente tinha ali 1 horinha para comer uma fruta e no banheiro, escovar os dentes, tal, tomar uma água, e de 7 da manhã até meio-dia meditando, sentado na cadeira, fazendo afirmações e pranayama. Aí acordava não, meio-dia a gente levantava e ia comer mais uma porção de frutas. Aí tinha um período ali de descanso da tarde, né? Aí às vezes ele vinha para dar uma palestra, falava sobre alguma coisa, sobre a energia vril, sobre o chakra, sobre o ego, sobre a mente superior, a mente inferior, né? E a gente tomava um banho, a gente arrumava todos os dias o alojamento, varria, uma equipe ia lavar o banheiro, outra equipe limpava o alojamento, o salão, enfim. E 18 horas a gente fazia uma outra refeição de frutas. E voltávamos para o salão às 19 horas e a gente meditava até às 23 horas. E isso foi durante 21 dias, basicamente nesse padrão, meditação, pranayama, afirmação. Eu acredito que teve 3 okyomi, é uma prática japonesa em que você fica de joelhos com uma mão para cima e outra mão para baixo, né? Uma captando a luz, a força universal, e a outra, não, essa de baixo captando a força da terra, da luz universal, da energia da terra, e essa emanando, né? Emanando para cima.
Então você recebia, passava como um fluxo de energia no seu corpo e você soltava aquela energia enviando novamente para o universo. Uma prática de 2 horas, extremamente difícil, dolorida. A gente podia sentar na perna, mas era aconselhável que a gente ficasse o máximo de tempo possível realmente ajoelhados. E na primeira vez foi bem difícil. Na segunda vez eu já lembro que na terceira vez eu lembro que ele já deixou a gente fazer sentado, né? Então veio um mantra lá, 2 horas desse mantra lá desse japonês lá que eu não vou lembrar agora. Então era basicamente o retiro foi isso. Base de frutas, meditação de 7 a meio-dia. Depois às vezes a gente fazia o pranayama à tarde, afirmações. Para quem não sabe, afirmações eu sou luz, eu sou amor, eu sou coragem, eu sou felicidade, né? E você vai desbloqueando esse subconsciente, né? Através dessas afirmações, colocando isso a nível consciente de que você é aquela energia, aquela realidade, aquela força daquilo que você está dizendo. E eu lembro que no começo era bem difícil, eu tive até momentos nos primeiros, né, que eu estava fazendo, de vontade de ter vômito, de limpeza, como na ayahuasca, inclusive, né? E muito bocejo também. Uma prática muito profunda, muito bonita, que naquele momento eu tinha muita dificuldade de fazer e hoje em dia eu já consigo fazer de uma forma mais tranquila, né? E, enfim, e aí eu passei esses 21 dias lá, na terceira semana, antes de acabar o curso, alguns 5 dias antes de acabar o retiro, o Gedeon, o padrinho, ele veio até mim e a gente meditava nas cadeiras lá, né? E ele me colocou num banco. E eu falei pra ele, não vou meditar aí não. Ele falou, você vai? Eu falei, não, mas eu tô bem aqui. Não, mas você vai sentar aqui. E eu muito contrariado, assim, muito pé da vida já, porque eu tive outras questões com ele que não vem ao caso. E, enfim, aí eu falei, então tá. Ele me pediu, eu vou sentar aqui nessa cadeira. E nesse dia eu falei pra mim mesmo, eu vou ficar aqui, eu vou conseguir entrar nesse estado meditativo de que todo mundo... Eu tinha tido insights, né? Momentos ali de ver algumas luzes, algumas coisas, sentir essa vibração diferente no corpo. E aí naquele dia eu tive minha primeira experiência de projeção astral, né? Que eu saí do corpo. Então eu saí, eu me vi fora de mim, eu me vi sentado, eu me vi ali no salão, né? E antes disso eu estava andando ali no salão, né? Vendo aquele movimento. E aí teve um momento que quando eu me vi mesmo, eu percebi que eu estava fora. Eu tive um susto muito grande, uma sensação assim de o que está acontecendo. E eu fui andando assim, bati na parede, assim, aí eu voltei pro corpo, né? E eu lembro que eu chorei muito, porque foi um estado de êxtase muito profundo, um estado de saber que eu não era o corpo, né? Foi muito um divisor de águas na minha vida naquele momento. E, enfim, e aí teve um outro momento que eu vou compartilhar aqui, que eu vou ver se eu posso compartilhar esse momento, depois eu vou pensar a respeito. O Gedeon, ele canalizou uma poção que ele chamava de poção alquímica da transmutação. Ele fez até um hino falando que eram 9 elementos, né? 9 elementos da natureza, que através do fogo se fazia essa poção alquímica, que é muito diferente da ayahuasca. E ele deu essa poção alquímica um dia antes do retiro pra gente, pra todos nós que participamos do retiro. E ele falava que essa poção ela ia reativar o nosso DNA através da nossa alimentação simbiótica, que é a alimentação viva, né? Nós podíamos alimentar, é quase um crudívero, né? Então qualquer coisa que tinha energia, restauração de vida, frutas, sementes, né? Alguns legumes, algumas verduras, a gente podia se alimentar. Enquanto a gente estivesse comendo só dentro do simbiotismo, nós estaríamos com esse DNA, essa porcentagem de DNA ativo. É como ele falava que nós tínhamos apenas 5% do nosso DNA ativo no nosso corpo. Então, quando a gente fosse tomar poção e permanecer simbiótico, a gente ia ativar 1, 2 ou 3%, abrindo um novo nível de percepção, de intuição, de conexão
que a gente ainda não tinha sentido, percebido que era inerente ao nosso corpo, mas que estava bloqueado pela nossa alimentação, pelas nossas crenças, pelas nossas faltas de conexão com o eu e com a natureza com o negar Deus, né, principalmente. E eu tive uma experiência transcendental, muito forte mesmo, onde vi uma pedra descendo do céu, uma pedra enorme, e ela foi abrindo assim como se fosse um lego, sabe, aquela coisa bem filme. E de lá saiu um ser de uns 2,5 metros, 3 metros de altura, cinza, muito alto, muito magro, né? Que depois eu identifiquei como um arcturiano, mas naquele momento eu não sabia, só vi como um ser, e ele veio e me energizou durante uns 15 minutos. Eu sentia que tinha mais 2 atrás, mas eu não vi, então eu não sei. Mas ele começou a tirar uma luz esverdeada, azulada, em alguns momentos até amarelada do meu coração, assim. E essa luz ia saindo, e eu naquele estado hipnótico ali. E era um estado de que eu parecia que estava no local e não ele tinha vindo a mim. É como se eu tivesse feito uma projeção astral, sabe? E depois de uns 10 minutos ele começou a jogar uma luz pro meu terceiro olho aqui, pro centro da minha testa, que era uma luz violeta, uma luz, né, rosa com violeta. E ele permaneceu mais uns 5 minutos mandando essa luz aqui pra mim. E enfim, aí acabou esse processo, ele voltou lá pra essa pedra e essa pedra subiu. Então é um processo que eu não sei explicar, não sei se foi real, não sei se foi uma coisa da minha mente, não sei se ele realmente aconteceu, eu não sei se ele foi uma projeção astral, se foi um sonho ou se foi uma miração. Não tem como mostrar, provar, dizer, e isso tudo também é muito confuso pra mim, inclusive. Mas aí quando eu voltei para Brasília, depois no dia acabou o curso, eu voltei de carro para Brasília, e eu lembro de ter dormido assim 14, 15 horas, dormi muito, e eu acordei com muito enjoo, com febre, e eu passei uns 5 dias com muita febre, com muita dores no corpo, muito sentimento de cansaço, de cama. Eu lembro que eu não queria avisar, eu não queria chamar ninguém pra ficar comigo, eu queria enfrentar aquilo, sabe? E dentro dos meus insights eu tinha, não sei se é por causa disso, mas dentro dos meus insights eu tinha a sensação de que foi pelo contato de uma frequência, de uma força, de uma luz muito elevada que eu tinha tido naquele momento, né? E aí meu corpo físico teve essa forma de expurgar, de limpar, de sintetizar essa energia que eu tive esse contato. Enfim, isso tudo é para dizer que depois desse retiro, eu tive uns momentos mais incríveis da minha vida, a nível mental, a nível emocional, a nível espiritual, né? As minhas experiências com a Ayahuasca, depois eu tive algumas experiências com a Ayahuasca, foram experiências transcendentais. Era um outro tipo de miração, outro tipo de trabalho. Eu ficava realmente 2, 3, 4 horas conectado na força, sentado, sem me mover. De tanto que eu meditei, então tive um controle mental muito profundo, né? Eu tinha uma percepção muito elevada, uma clareza mental muito profunda. A minha memória funcionava de uma maneira muito diferenciada. Eu estava lendo praticamente um livro por dia, com uma leitura dinâmica assim, inacreditável. Eu tinha perdido por volta de 15 quilos. Eu lembro que eu fui pra fazenda com uns 85 quilos e eu voltei lá com 72. Eu cheguei a pesar 72, 74 quilos, né? Eu tava muito leve, me sentindo muito bem. Eu lembro que eu jogava futebol com os amigos lá, o pessoal falava: meu Deus, mas você tá outro jogador, outra coisa, tá correndo muito, tá muito veloz, tá muito rápido, né? E era incrível como isso cresceu em mim, evoluiu. Um sentimento de paz, de felicidade, de amor universal. Isso é uma coisa que eu lembro muito grande. Eu tinha amor pela humanidade muito profundo, por todos. Eu queria
amar o mundo inteiro, o universo inteiro, todas as pessoas, assim, é como se eu tivesse acessado o chakra cardíaco, sabe? Eu chorava muito lá nas meditações, né, no final do curso, com essa sensação de amor universal, sabe? Com essa sensação de amor pela natureza, pelos animais e tudo. Né? Eu não queria comer mais carne e eu fiquei um bom tempo sem me alimentar de qualquer energia que tivesse qualquer coisa relacionada aos animais. Né? Nem leite, nem carne, nem ovos, nem nada, nada. Eu fiquei mais do que vegano, né? O simbiotismo, inclusive, não pode comer nem cenoura, porque você arranca a cenoura do chão, então você mata a cenoura, então você não pode consumir aquela energia, porque ela também tem uma energia morte. Então era só alimentos que você podia ter renovação, como basicamente as frutas, né? E as sementes que você... Né? A árvore sempre está produzindo novas sementes, então você não está matando a árvore e nem a semente em si. E eu lembro que eu fiquei assim por uns 7, 8, 9 meses, basicamente. Só que também tinha os contrapontos, viu? Que era, eu tava muito sutil. Em alguns lugares onde eu entrava eu sentia bastante irritabilidade, eu tinha enjoo. Lembro uma vez que eu fui num evento de academias e eu lembro que foi muito visível, foi muito... Hoje eu percebo, mas na época eu não percebi. Eu entrava e eu começava a me sentir mal, passava mal e aí eu tava com uma pessoa na época, uma namorada, a gente saía e eu ficava bem. Respirava o ar, voltava. Falei, não, já tô bem, vamos voltar. Eu voltava, passava uns 5, 10 minutos, aí ficava mal de novo, enjoo de novo. Eu, gente, o que é aquilo? Aí eu saía lá pra fora pra respirar e voltava, ficava bem de novo. Né? E isso acontecia também com algumas pessoas. Eu tinha muitos sonhos lúcidos. Eu saía do corpo de forma inconsciente. Não era uma coisa que eu tinha uma técnica ou um treinamento para assim, agora hoje eu vou sair do corpo, né? Eu saía e ficava meio perdido, sem saber para onde ir, o que fazer, sabe? Em uns lugares onde eu não sabia onde era. E eu sentia muita energia de forças que eu também não sei explicar, né? Eu lembro que eu ingenuamente comprei uma vela de 21 dias de 7 cores. Eu achava que era 7 cores dos chakras. E eu acendi aquela vela na minha casa e ia dormir com aquela vela acesa. E eu via caboclo, via preto velho, via Oxóssi, Iemanjá, nos meus sonhos, na sala, sabe? Naqueles ambientes ali. E eu falava, meu Deus, por que tá acontecendo isso? Eu não entendia. Até que uma vez eu fui numa casa de Umbanda, que lá também trabalhava-se com ayahuasca, um bandaime. E eu conversei com a mãe de santo lá e ela me explicou que muito provavelmente eu estaria com uma vela das 7 linhas da Umbanda. E foi quando caiu a ficha. Eu falei, cara, eu comprei uma vela das 7 linhas da Umbanda. E ela falou, traz pra cá pro centro, porque é muito forte, muita energia pra você estar trabalhando com isso dentro da sua casa, né? Isso é uma vela para trabalhar dentro de uma casa que consiga aguentar essa força, essa energia. E eu lembro que eu peguei a vela e levei pra lá e eu lembro que no mesmo dia eu consegui dormir perfeitamente e resolveu toda aquela situação daquela energia que eu não estava conseguindo lidar, né? Eu lembro também de experiências de ver a aura das pessoas, né? Eu fui numa meditação com uma tigela de cristal que depois inclusive eu comprei e eu fechava meus olhos assim, eu olhava pra pessoa, fechava os olhos, aí eu olhava pra pessoa, fechava os olhos e eu conseguia ver o fluido de energia, de aura ao redor daquela pessoa. Tanto que depois da meditação nós conversamos e eu falei para as pessoas, né, quais as cores que eu estava observando. Enfim, foi um processo muito profundo, muito lindo, muito maravilhoso. E que depois de uns 9 meses eu fui voltando a comer algumas coisas. Eu comecei a voltar a tomar leite, comer queijo. Ainda não estava comendo carne, mas comecei a comer algumas coisas. E também meditar menos. Eu lembro que eu estava meditando 1 hora, 1 hora e meia todos os dias. E depois daquele tempo eu fui voltando a comer. Por umas questões de que caiu algumas crenças em relação a essa questão do veganismo, do vegetarianismo. Devido a algumas pessoas me contarem algumas situações. E aí eu fui vendo que aquilo na verdade não tinha um fundamento. E eu entrei nessa aí. E fui voltando a comer e fui perdendo isso. Foi incrível como eu fui sentindo, desvairando aquela energia, sabe? Aquele sentimento de paz, de amor.
E nisso tudo, quando eu ia tomar ayahuasca, tinha esse ser, esse arcturiano que vinha nas minhas borracheiras e falava isso pra mim. Ele falava assim: se você voltar a comer carne, infelizmente, não porque eu quero, mas por uma questão de frequência, eu não vou conseguir mais estar acompanhando os teus processos, né? E então assim, você tá numa frequência, uma frequência que eu consigo sintonizar, né? Eu tenho que abaixar a minha frequência e eu consigo sintonizar para ter esse contato de sintonia, ou de canalização, ou de intuição, pode ser vários termos, vários nomes, com você, né? E eu sentia muito ele nas minhas borracheiras e até fora das minhas borracheiras, né? Vinha muitos textos prontos, muitos textos transcendentais, e eu lembro que eu, né, tive que fazer um perfil lá no Facebook para eu postar esses textos lá, e eram textos que não tinham uma, um estudo empírico, um estudo científico, um estudo relevante. Eram coisas da minha intuição, coisas que não tinham uma análise técnica, né? Uma análise analítica dentro de um estudo científico ou alguma coisa nesse sentido, né? Enfim, e eu fui voltando a comer um peixe, comer um frango, e quando eu vi eu tinha até comido carne vermelha, no final das contas, sabe? E aquilo foi indo embora e eu fui perdendo aquilo. E ainda tinha muitos insights, é como se eu também não tivesse perdido completamente aquela força, aquela energia, aquela intuição, aquela coisa. Tanto quando eu tomar ayahuasca eu sempre conseguia ficar bem conectado, sempre num estado meditativo e tudo. Mas um sentimento de vazio também ia começando a vir, sabe? De conflito comigo mesmo, de conflito com algumas emoções, de conflito com algumas situações e tal. E eu lembro que depois de um ano, 2 anos depois, eu conheci uma pessoa lá no meu trabalho que tinha feito esse processo de 21 dias de Jasmine. O nome dela era Sara, e eu fiquei muito entusiasmado por conhecer uma pessoa que tinha feito o processo, de fato, sabe? Porque eu tinha pesquisado sobre o processo, e eu sou muito cético, então eu nunca acreditei no processo de fato. Da mesma forma que eu falo para as pessoas que eu vou ficar 21 dias sem comer, e aí eu vejo a reação delas falando que isso é um absurdo, que isso não existe, que isso é uma loucura, que eu tô ficando louco, ou que é impossível, foi a minha reação também. Isso é impossível, isso não tem como, isso é improvável, cientificamente falando, e uma pessoa vai morrer se ela ficar 21 dias sem comer, e muito mais ainda sem ficar 7 dias sem tomar água. E eu confesso pra vocês que nesse vídeo aqui, eu escrevendo aqui de uma forma bem franca mesmo, que eu não acredito até hoje. Eu tenho um grupo de WhatsApp que tem muitas pessoas que fizeram o processo, né? E muitas delas voltaram a comer. E a minha intenção também nesse processo não é deixar de comer, mas eu entrar nessa frequência, entrar nesse estado de sintonia mais sutil, para que eu possa realizar com maior clareza as minhas atividades, né, artísticas, o meu trabalho, os meus projetos, enfim, tudo aquilo que eu tenho buscado e semeado para estar fazendo futuramente, né? Eu quero que isso aconteça com maior objetividade, com maior força, com maior clareza, né? Com maior velocidade também, não vou mentir, né? Que eu possa co-criar uma frequência mais elevada, num sentimento mais profundo, para que aquilo aconteça de uma forma mais tranquila, né? Então, de certa forma, eu sempre neguei um pouco o processo também, então, e é por isso que eu quero fazer o processo, né? Que eu quero ver se ele realmente é real pra mim. Porque no momento que eu ver que é possível ficar 21 dias sem comer e 7 dias sem tomar água, eu vou ver que realmente é possível, né? Se eu vou ficar sem comer ou vou voltar a comer, isso aí é uma coisa que eu vou sentir. Se eu me sentir bem fisicamente, se eu conseguir trabalhar, se eu conseguir me expressar, se eu sentir que a minha mente está funcionando de uma forma clara, objetiva, né, transparente, e eu não estiver sentindo uma obrigação ou sentimento de ter que lutar para comer, eu vou ficar sem comer, né? Não vou mentir. Seria muito interessante ficar um período a mais, pelo menos 21 dias a mais, sem me alimentar, né? Só tomando água e sucos, né? E alguns alimentos líquidos, né? Seria muito interessante manter.
Mas esse não é o objetivo maior desse processo. O objetivo maior desse processo é enfrentar e ir com coragem, com força, conseguir e ver que é possível, né? E depois disso, né, absorver esses benefícios dessa desintoxicação, dessa limpeza, né, do corpo físico, no meu rim, do meu estômago, da minha bilis, né, das minhas células, né, porque a gente faz o processo de... eu esqueci o termo. Eu vou escrever aqui o termo depois. Então esse processo que faz com que foi o cientista lá que ganhou o Nobel de 2018, que mata células antigas e faz uma renovação celular produzindo células novas, né? E essas células novas vêm com uma carga genética muito mais limpa, muito mais sutil, muito mais alcalina, né? Então a acidez, as células velhas são as células que são responsáveis, principalmente são as células responsáveis pelas nossas doenças, né? Pela produção de novas doenças. Então, quando você se alimenta de forma ácida, né, com alimentos ácidos como as carnes, o açúcar, os refrigerantes, as comidas industrializadas, né, contém uma série de conservantes e de coisas que são extremamente tóxicas ao nosso organismo, você vai fazendo com que suas células fiquem ácidas, né, sujas, né, velhas, antigas, e é daí que surge e nasce, começam a surgir as doenças, né? E todos os bloqueios de fluxo de sangue, de metabolismo, né, das nossas glândulas pineal, né, a glândula aqui do estômago, as glândulas sexuais, enfim. Então, essa é a base da minha intenção de chegar nesse estado mais sutil de frequência, né, de uma nova consciência alimentar, de uma nova consciência prânica, né, de você conseguir fazer com que o seu corpo faça a transmutação, faça a readaptação, né, de uma forma drástica, infelizmente, porque a gente nem precisava fazer esse processo, na verdade, se a gente tivesse força mental para decidir e acreditar que a gente pudesse ficar sem comer, a gente podia simplesmente ir fazendo isso de uma forma mais delicada, e é possível, e isso vai de cada um, né? Eu decidi que eu quero fazer dessa forma mais drástica, porque eu também já estou, desde lá de 2014, 2015, me preparando para isso. Eu fiz esse retiro de 21 dias, comendo só fruta, depois eu fiz um outro processo chamado Busca da Visão, que são 4 dias no meio do mato, numa barraca, sozinho, são 4 dias sem tomar água e sem comer, né? E eu fiz esse processo lá de 4 dias, depois eu poderia ter feito de 7, de 9, de 13, mas eu não quis fazer, eu não vi muito fundamento. Também aconteceu outras situações de que mudou o local para fazer, mudou a pessoa que estava fazendo o processo, né? E eu falei, não, eu quero fazer logo o de 21 mesmo, sempre desde essa época, eu não vou ficar fazendo um ano fazer 4, no outro ano fazer 7, no outro ano fazer 9, demorar 4 anos para fazer isso. Eu quero fazer logo de 21 e entrar de cabeça nisso aí, né? E também depois eu fiz outros jejuns em casa. Eu já fiz um jejum em casa de 5 dias sem comer. Eu fiquei 3 dias sem tomar água e fiquei 5 dias sem comer, né? No terceiro dia eu voltei a tomar água e suco. Eu fiz o suco de coco. E eu lembro que eu fiquei super energizado, foi super positivo eu ter tomado aquela água, aquele suco. Depois eu fiquei mais 2 dias sem comer. E aí depois eu tive que voltar a trabalhar. E aí eu comecei a me sentir muito fraco e realmente dá muita fraqueza, e eu tive que voltar a me alimentar, né? E eu sempre fiz jejuns de 24 horas, de 48 horas, às vezes eu fazia jejum só com água, às vezes eu passava uma semana inteira comendo só brócolis e cebola. Eu fiz isso muitas vezes. Também fiz semanas também de ficar comendo só fruta, uma semana comendo só fruta, né? E eu ia trabalhar normal, fazer atividade física normal, ia correr, ia, né, fazer tudo. Então, eu sempre ficava tentando me sabotar, falando assim, será que você está pronto para o processo? Né? E eu sempre achava, nossa, eu não estou pronto para o processo, eu tenho que ficar vegetariano pelo menos 6 meses, não, tenho que ficar comendo fruta pelo menos um mês antes e tudo. E chegou um momento que eu falei assim, não, eu estou pronto para o processo, e tudo sintonizou para que o processo fosse agora. Nós estamos num momento de transição planetária em relação à pandemia, né? A Suzana, que é uma madrinha que me acompanha, madrinha da Ayahuasca, que me acompanha nesses últimos 3 anos.
E ela faz uns processos xamânicos muito profundos. Eu fiz aqui o enterrado vivo com ela, que foi um processo muito profundo, de você observar e ver quem é você e quem é o seu ego trabalhando, tentando te sabotar, para você sair daquele processo. Eu fiz o vendados com a ayahuasca, fiz pedrinhas, que é que você fica mexendo as pedrinhas assim durante 2 horas na força da ayahuasca. Então você consegue ter um controle mental e emocional muito profundo, de concentração, de foco, de estar fazendo só aquele processo, para que nenhum outro tipo de pensamento te domine, né? Então todos esses processos que eu fiz com ela foram muito importantes para que eu tenha força e coragem de estar fazendo esse processo aqui, né? Então é isso. O vídeo ficou super longo, 40 minutos, né? Mas e eu nem deveria estar falando tanto, porque hoje eu deveria estar me resguardando da minha energia. Mas eu estou me sentindo muito bem, muito tranquilo. Hoje à tarde eu deitei e eu tive um relaxamento muscular, assim, no meu corpo muito profundo, muito bom. E tá tudo se encaminhando para tudo dar certo. É só o primeiro dia, obviamente, é claro. Terceiro, quarto dia com a sede vai ser bem difícil, eu sei como é. Você só consegue pensar em água, em água, em água, não consegue dormir mais, sabe? É bem difícil, mas passando esses 7 dias aí sem água, depois voltando água, aí eu acredito que vai ser bem tranquilo, voltando a tomar água, tomando suco, né? Meditando, fazendo exercícios de pranayama, também tô fazendo os exercícios de olhar para o sol no final da tarde, durante uns 5, 10 minutos, e quando eu começar a me sentir mais fraco, eu também quero fazer isso de manhã cedo, né? Eu acredito que vai ser muito, muito importante, né? Tem uma pessoa que vive de luz lá na Índia, que eu esqueci o nome dele, depois eu posso colocar aqui no vídeo, e ele inclusive faleceu esse ano, que ele desenvolveu essa técnica de olhar para o sol, né, em determinados períodos do dia, para absorver essa energia do prana através dos olhos e energizar o corpo físico, né? E ele passou muitos anos, escreveu muitos livros falando sobre esse processo, que tem um nome específico lá, que depois eu posso colocar aqui, que eu não me lembro de cabeça, né? Que você podia absorver a energia do prana, do fóton, né? No caso do fóton que tem no Sol, do prana é no ar, né? E aí você estaria se alimentando disso. E ele foi levado para o laboratório, para hospitais, ele ficou 15 dias em observações, fez exames e tudo, e foi constatado que realmente ele não se alimentava, né? Então, embora também eu tive um insight, só para definir aqui, só para fechar, finalizar, né? Eu tive um insight que, na verdade, a nossa mente ela precisa acreditar nisso, né? Tudo é a mente, o poder da mente. Então, se eu acredito que eu posso viver sem, e esse 21 dias é para você fazer essa troca de crenças, essa crença, acreditar que você é capaz de ficar sem comer, e 21 dias, dizem, os cientistas falam que é o tempo necessário para você reformular uma nova crença. Então, se você ficar 21 dias, você vai passar a acreditar que é possível, né? Então, por isso que esse processo é um processo muito mais mental, espiritual, de fé, de força, de acreditar, de crença, de você adentrar dentro do seu consciente e subconsciente até, né, para fazer essa transmutação desse acreditar que é possível você não se alimentar. E aí o seu corpo recebe aquela informação de forma consciente, né? Mas que na verdade a gente não precisa nem de olhar para o sol, nem de pranayama, nem daquelas práticas do Bigu que os chineses fazem, que são práticas que são parecidas com o Tai Chi, né? Então quando você desenvolve aquela prática do Bigu, você também está apto a não se alimentar mais. Então na verdade são todas ferramentas, né, que a cabeça precisa para ela acreditar que ela não precisa comer, mas ela precisa de um outro tipo de alimento, né? Mas que também tá tudo certo, é muito interessante. Se for para olhar para o sol, se for para fazer exercício de pranayama, se for para meditar, se for para fazer um tai chi, para absorver energia, né, da natureza e tudo, que a gente possa fazer até que a gente possa chegar no nível que a gente não precisa realmente nem olhar para o sol, nem fazer pranayama e consiga não se alimentar. Mas isso é uma coisa muito profunda, muito difícil de falar, de lidar. Os vegetarianos já sofrem imensamente, os veganos então nem se fala.
Uma pessoa falar que ela vive de luz, então, é uma coisa transcendental, fora da realidade de muita gente, né? E então é muito difícil esse contato e essa informação chegar ao nível que a pessoa possa falar assim, tá, eu vou ver de qual é isso aí, mas com certeza isso aí é uma grande mentira, uma grande bobagem. E eu entendo, super entendo e compreendo qualquer pessoa que venha desacreditar em relação ao processo e qualquer pessoa que viva disso, né? Então, por isso que eu falo, se você realmente sentir o chamado e querer, faça o processo. Não tem outra forma de acreditar que é possível se não fazer o processo. Por mais que você veja ou acompanhe aqui, você não está comigo aqui 24 horas, né? Você não está aqui vendo se eu estou comendo, se eu não estou bebendo, se eu não estou indo. Não tem como eu provar para você se eu não tiver observação 24 horas contigo. Como isso não é possível, sempre vai ficar o pensamento de descrença de que realmente isso é possível, né? De não estar se alimentando de absolutamente nada, né? E eu também, o meu objetivo também não é fazer ninguém acreditar, entendeu? Eu não quero que ninguém acredite em mim. Eu só estou compartilhando isso na intenção de que talvez alguém possa sintonizar com isso e que ela possa sentir o interesse, pesquisar, estudar e de repente em algum momento da vida dela ela queira fazer o processo e que se ela obter os benefícios que eu acredito que são possíveis e que são reais através do processo, e não precisa se necessariamente fazer o processo para você adquirir esses benefícios, mas é um processo, é um meio mais rápido, muito rápido na verdade, que está à disposição aqui agora, daqui 21 dias, entendeu? Em vez de demorar meses ou anos, né, para você conseguir atingir esse estado de consciência, esse estado de frequência, esse estado de elevação espiritual muito raro, muito incomum, muito sutil, esse é o melhor caminho. O melhor caminho não sei, mas o caminho mais rápido. Né? O caminho mais rápido não é o mais fácil, com certeza, acredito inclusive que seja o mais difícil, mas é um caminho também muito profundo, muito belo, muito de uma força espiritual muito profunda. Tá? Então é isso, meus irmãos, minhas irmãs. Agradeço imensamente se você está aqui até esse momento assistindo esse vídeo, né, com o seu tempo, né, com sua dedicação aí, observando, olhando e tentando absorver todo esse conteúdo. Desculpa se eu gaguejei, ou se eu engoli algumas palavras, ou esqueci alguma frase, algum texto. Minha cabeça também ela não tá um pouquinho doendo hoje, eu não tô no meu processo mais livre, leve, solto, né? Porque eu já tô um tempo sem me alimentar e sem beber água. Bom, mas é isso. Vou continuar gravando os outros vídeos nos outros dias e a gente vai trocando essas informações. Grande beijo. Com Deus. Até mais.